Som. Som, som. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Teste. Testando som. Som. Testando som. 1, 2, teste, som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma noite, neste lugar para glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o nome santo do Senhor. Amém? Quando ao cantar aqui a banda, entoar aqui o último hino, vai ser bem concernente aquilo que eu vou falar, né? Porque esse hino é um hino de número 18 da harpa cristã, e a gente cantava muito esse hino nos cultos em ar livre. Culto em ar livre, a gente fazia evangelismo na rua e cantava esse hino, né? Esse hino, ele vai falar do povo que conhece um Deus que não fala, um Deus que não anda, um Deus que não responde, mas o nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Nosso Deus é um Deus de amor. Irmãos, eu quero pedir a vocês que tomai o vosso assento, por gentileza, né? Assentai-vos. Nós vamos falar aqui nesta noite sobre eu vos envio. Eu vos envio. E quando eu olho aqui para o versículo que está no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 21, Jesus disse assim: disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Eu envio a vós. Irmãos, nós olhando aqui para o contexto, eu pedi que fizesse uma leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 33, e não vou fugir, irmão, daquilo que Deus tem para os nossos corações aqui nesta noite. Eu não vou fugir do propósito de Deus, mas eu quero chamar a atenção da igreja para algo. Quando a gente olha no capítulo de número 10 do livro de Mateus, e a gente vai adentrar nos outros evangelhos, nós vamos reconhecer, nós vamos ver Jesus chamando os seus discípulos. Então Jesus chama quem? Os seus discípulos. Os discípulos, eles eram o quê? Aluno de Jesus. O discípulo, ele é aluno. Aprende isso nesta noite. Então Jesus chamou os seus discípulos. E quando Jesus chamou os seus discípulos, a palavra de Deus nos fala que Jesus chamou eles para quê? Para ensinar eles. Nós sabemos que Jesus não teria somente 12 discípulos. Quando você vai entrar nos evangelhos, você vai encontrar que ele enviou 70. Então a escola de obreiro de Jesus não era fraquinha, não. Você está achando que a escola de obreiro de Jesus a sala de teologia de Jesus era somente 12? Não. Jesus, ele tinha, a palavra de Deus nos fala que Jesus, ele tinha 70, ele enviou 70. E quando eu começo a olhar para o contexto sagrado, a gente vai ver aqui, porque enquanto era aluno, ainda estava sobre o aprendizado do mestre, estava sendo instruído pelo mestre. Mas quando nós começamos a adentrar aqui no contexto sagrado, irmãos, a gente vai ver que o assunto aqui no capítulo de número 20, já está tratando a respeito do que? Após a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha bem para vocês verem. Amados, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo de número 7, no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, a gente vai ver ali Jesus dando as últimas instruções, porque Jesus estaria subindo para Jerusalém para ser entregue, para ser morto, né? Jesus ia se entregar e morrer pelos nossos pecados. Mas quando a gente adentra aqui no capítulo de número 20, começamos a presenciar um Jesus que ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz que quando Jesus, ele ressuscita, Jesus ficou juntamente com os seus discípulos aproximadamente uns 40 dias. A Bíblia diz que foi 40 dias que Jesus ficou com eles. Agora aqui, irmão, não é que Jesus estava discipulando, Jesus estava instruindo a eles.
Jesus estava orientando a eles. Jesus estava trabalhando a mente deles depois deste grande baque da morte, a crucificação de Cristo, né? A Bíblia nos fala que Jesus, antes da sua morte, falou para eles: eu vejo vocês como ovelhas sem pastor, eu vejo vocês desgarrados. Agora, eu olho para o contexto sagrado e começo a presenciar. Jesus, ele recebe esta graça do Pai. A Bíblia diz que o Pai o ressuscita ele de entre os mortos. E quando Jesus ele é ressurreto de entre os mortos, uma das coisas que Jesus ele procura aqui agora é ajuntar os seus discípulos. Ele começa a chamar os seus discípulos, ele começa a marcar encontro com os seus discípulos. Amados, e o importante é nós sabermos de uma coisa: Jesus olha para eles e Jesus começa a perceber neles uma deficiência muito grande. Uma deficiência, porque o crente não regenerado, ele não tem fruto. E se tiver um fruto é de impiedade. Eles precisavam do que? De ser o quê? Regenerados. Eles precisavam de ser regenerados. Eles precisavam de uma regeneração. O que é isso, pastor? Eles precisavam de ser o Pedro antigo, o Tiago, o Tomé, o Mateus, o Levi, né? Eles precisavam, mas precisavam do quê? Agora se tornar uma nova criatura. Eles precisavam receber de Deus, eles precisavam receber essa transformação de Deus nas suas vidas. Porque agora, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Esses discípulos que agora, a partir de agora, Jesus vai constituir eles apóstolos, como enviados. Agora vocês serão o que? Os meus enviados. Eles não iam representar neste momento o imperador, eles não iam representar o governador, aleluia, o rei de uma província. Não, eles iam representar o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Eles iam representar. E agora, meus queridos e amados irmãos, eu vejo aqui algo de suma importância. Eles precisavam de uma mudança no espírito e na alma deles. Oh, aleluia! Eles precisavam de uma transformação no homem interior. Eles precisavam disso. E Jesus não tem dificuldade para fazer isso. Nós temos dificuldade. E quando a gente começa a olhar para a igreja, a maioria das vezes, nós sabemos que todos nós aqui temos defeito. Temos defeito, aleluia. Nós ainda estamos caminhando pelo caminho da perfeição. Ainda estamos, a palavra ela tem o poder e a graça de nos aperfeiçoar todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados. Mas quando eu olho para o contexto sagrado aqui, meus queridos e amados irmãos, eu vejo aqui que Deus jamais em Cristo Jesus ia levantar Pedro na mesma estirpe que ele tinha antes. Jamais levantaria João na mesma estirpe que ele teria antes. Pastor, que estirpe era esta? A Bíblia nos fala que Pedro o enganou, Pedro o traiu, Pedro mentiu e negou que não conhecia Jesus. João, quando passa por Samaria e que o samaritano desprezou Jesus, ele já gritou depressa: quer que nós façamos como Elias? Quer que nós façamos o que oramos agora e desce fogo do céu e consome todos estes samaritanos? Não, irmão. Para fazer a vontade de Deus, para ser enviado de Deus, há uma necessidade de nós sermos transformados. E essa transformação é de glória em glória. Laranto ergastéria. Aleluia. E aí, olhando para o contexto, a gente vai ver, né? Depois de Jesus contemplar essa grande incredulidade deles, a Bíblia diz que eles eram incrédulos, estavam incrédulos, mas a respeito do que? Da ressurreição de Cristo. Estavam com dúvida a respeito da ressurreição de Cristo. E quando a gente começa a olhar para o contexto, Jesus encontra com ele. A Bíblia Sagrada fala que naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, né? Aleluia! Eles já estavam no cenáculo, as portas estavam cerradas, eles estavam ali amedrontados, eles estavam ali incrédulos. E aí o nosso Senhor, ele tem o prazer, aleluia, de aparecer e saudar eles, dizendo: a paz seja convosco. Jesus sauda ele: a paz seja convosco. Só que tem uma coisa, irmãos, na situação que eles estavam, eles jamais iam
sair para anunciar o Evangelho. O crente que não tem uma transformação, ele não sente a necessidade do pecador. O crente que ele não tem uma transformação, ele não vê o sofrimento do pecador. E quando vê, zomba. Você já viu isso? Crente zombando. Ah, tá assim porque quis. Eu já preguei. Ah, já foi na igreja. Não sei o quê. Fulano já falou. Já fez culto no lar. Ele zomba. Está entendendo? Porque o homem não regenerado, ele não tem o mesmo sentimento do seu Salvador. O homem não regenerado. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia! A gente olha para o contexto e a gente vê essa necessidade. Pastor, como assim? Paulo? A Bíblia diz que Saulo, ainda antes de converter, ele mesmo dá testemunho de que ele tinha o prazer de perseguir a igreja. Ele tinha o prazer de afrontar a igreja, mas no dia que ele recebe a imposição de mãos de Ananias sobre a sua cabeça, e que Ananias ora para Saulo, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele homem, a Bíblia diz que o poder de Deus desceu em Saulo, e agora o homem que persegue, o homem que é perseguidor, agora passa a ter o sentimento da igreja, o amor da igreja. Aleluia! Aí nós olhando para o contexto sagrado, a gente vai ver. Jesus olha para eles, chamou eles e disse: vem cá, eu preciso de que uma obra seja feita, e vocês serão meus representantes. Aí Jesus chama eles, e antes de Jesus soprar neles, e que eles viessem receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalhando na vida deles, na obra de regeneração, a palavra de Deus nos fala, Jesus sopra neles, né? Jesus coloca eles em frente, e Jesus sopra neles, e Jesus diz para eles assim: recebei o Espírito Santo. Isso aqui não é batismo, isso aqui não é batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é o Espírito Santo com uma obra de regeneração no crente. Você vai encontrar crente aqui dentro falando em língua e xingando. Você vai encontrar crente aqui dentro falando em língua, e ele fala em língua da igreja e não para com a língua na vida dos outros e onde passa. Porque o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é capacitação. Ele vai capacitar o homem, aleluia, para uma obra, para um ministério, para um chamado. Aqui nós estamos falando da questão do Espírito Santo entrando no homem e trabalhando aquela natureza terrena, transformando essa natureza, aleluia, crucificando este homem do pecado, aleluia, dando força ao homem agora, aleluia, não andar mais controlado pela carne, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aí nós olhando para o contexto, a gente vai ver Jesus dizendo, e o que foi que Jesus fez? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o que? O Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Vamos lá, meus queridos. Aí eu adentro com vocês aqui agora no contexto. No contexto, meu filho, mudou aqui, dá uma olhadinha aqui para mim. Ah, tá. Preste bem atenção na introdução que eu quero passar para vocês. Dá uma olhadinha aí. Em certa vila na Nova Inglaterra, estava-se cavando um poço. Quando o trabalho estava quase pronto, estando um homem ainda no fundo do mesmo, houve um desmoronamento e ele ficou enterrado. Instantaneamente foi dado o alarme, e mecânicos, fazendeiro, comerciante, advogado, correram ansiosamente para salvá-lo. Cordas, escadas e pás foram trazidas por mãos zelosas e cheias de boa vontade. E o que se gritava era: salvai
salvai, e clamavam. Os homens trabalharam com desesperada energia, até que o suor lhes corria em gota pela fonte, e os braços tremiam do esforço. Afinal, foi enviado um tubo para baixo, pelo qual eles gritavam para o homem, a fim de saber se estava vivo ainda. Veio a resposta: vivo, mas apressai-vos, é terrível aqui. Com uma exclamação de alegria, renovaram os esforços e por fim ao homem, pois alcançado e salvo. E a alegria que subiu aos ares parecia penetrar ao próprio céu. Ele está salvo. Ecoava por todas as ruas da cidade. Meus irmãos, o que eu quero passar para vocês aqui agora, preste bem atenção. Nós sabemos que o mundo está em perigo, sim ou não? Vocês são bem conscientes do que está acontecendo por aí. Nós sabemos que nós temos uma terceira guerra mundial que está para explodir a qualquer momento. Está para explodir a qualquer momento. E nós, como igreja, de que forma ou de que maneira estamos aí? Qual é a nossa expectativa a respeito de tudo isso? Qual é a nossa expectativa de tudo isso que está acontecendo? Porque não é só questão de guerra, não é só questão de guerra, é tráfico, é questão de prostituição, uma política que desmoronou ao decorrer dos anos. Nós não temos mais segurança, nós não temos mais tranquilidade em nada. Aí nós olhando aqui para o contexto, nós vamos ver aqui, meus irmãos, se a igreja não estiver unida, se a igreja não estiver no Espírito Santo, nós não vamos sentir o sofrimento da humanidade e correr depressa em tentá-lo, ajudá-lo, porque o socorro não está em outros meios, não está no INSS, não está aí, aleluia, na assistência social, não está no governo, não está nos deputados. O socorro para o mundo está na igreja. Você viu aqui que uma cidade unida, uma população unida. Primeiro, quando acontece, está cavando o poço, desmoronou o poço, alguém ainda estava embaixo, alguém foi soterrado, alguém está embaixo, nas profundezas, depressa. Eles não se acomodaram e sentaram, já não tem mais jeito, estão soterrados, não, já morreu, já deve ter morrido, não, de repente começa a correr e buscar ferramenta e vamos trabalhar. O nosso trabalho aqui é socorrer esta pessoa, é tirar esta pessoa. A preocupação ainda, aleluia, que estava na mente deles, será que ainda tem vida? Será que ainda está com vida? Mas eles não perderam o quê? A esperança. A igreja nos últimos dias se acomodou tanto que o grito do pecador do lado de fora já não provoca mais emoção no crente. O grito do pecador. Meus irmãos, aleluia, se a igreja entendesse o propósito divino, se nós entendermos que nós não estamos aqui simplesmente por querer estar, nós estamos aqui porque alguém nos ortogou a ser enviado, aleluia! Alguém nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para um propósito. E qual é a nossa maior preocupação como igreja? Qual é a nossa maior preocupação como igreja? É como se o templo fosse um ambiente que provocasse um show de calouros e cada um de nós apresentasse o nosso trabalho. Ficamos tão preocupados quando cantamos aqui. Será que a igreja gostou? Será que eu acertei? Será que alguém achou algum defeito? Ou quando pregamos, elaboramos o nosso esboço e trazemos para dentro do nosso esboço palavras emotivas para nós tentarmos adquirir um público aqui dentro, tentando adquirir um público, meus queridos e amados irmãos, aqui está fácil, aqui está cercado, aqui está debaixo da mão daquele que é o Cordeiro de Deus, que tirou nós do, aleluia, tirou o pecado do mundo, nos tirou do pecado.
guardado, a igreja está guardada, aleluia. A preocupação da igreja não é com aqui dentro, quem acha, quem pensa, não. A nossa maior preocupação está do lado de fora. Alguém grita por socorro, alguém grita por socorro. Alamandore suinda caramanda lasturergia. É tão difícil estar na situação que eu estou. Você acha que é fácil estar na situação porque eu nunca parei? E domingo, no sábado, à tarde, eu recebo uma mensagem no meu celular e eu atendo. Deixa eu ver o que tem essas mensagens. O que essa pessoa quer? A pessoa implorando. Eu preciso que o Senhor venha aqui na minha casa. Volta na minha casa. Porque depois que parou os cultos aqui na minha casa, eu não durmo mais bem, eu não tenho mais paz. Eu estou com saudade. É na roça, irmão, é no mato. Tem dia que você tem que pregar no sereno. Tem dia que você tem que pregar lá no sereno. Não tem zona de conforto para você, não. É todo mundo, o culto é no ar livre. É no ar livre. E para mim parece que era tão insignificante, né? Acostumado nos grandes templos, tecnologia, lugar de conforto, ar-condicionado. Mas quando eu ouvi isso, essa semana eu tenho que dar um jeito de ir lá. Nem que for cantar 2 hinos e pregar uma mensagem de meia hora e voltar correndo para cá. Mas eu vou ter que ir lá. Porque tem alguém clamando. Porque tem alguém chorando. Porque tem alguém passando na sua frente cambaleando. Porque tem alguém passando na sua frente já sem esperança, já negativado a sua vida, a vontade de viver, já negativou, já não tem mais esperança. Mas e agora? Aí eu olho para o contexto sagrado e eu começo a olhar aqui para essa introdução e eu trago para vocês uma coisa, aleluia. Quando eles disseram, olha, para nós saber se está vivo, está no fundo. O que é que vão fazer? Traz depressa um cano. E eles foram empurrando aquele cano até o fundo do poço. E de lá, eles gritavam, transmite alguma coisa, nos diz alguma coisa. Você ainda está vivo? Você ainda está vivo? Você ainda está vivo? Oh, irmão, oh, aleluia, a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz aqui, aleluia, enquanto tiver alguém caminhando, e ainda enquanto tiver alguém com vida do lado de fora, aleluia, nós como igreja temos que ter esperança, que Jesus é o Salvador de toda a humanidade, Ele é poderoso, é o desejo dEle. Paulo escreve em 1, aleluia, Timóteo capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todo homem seja salvo, e chegue ao conhecimento da verdade. Como ser salvo, como chegar ao conhecimento da verdade, isso tem que estar em nós, o desejo de ir. Ai, eu queria mandar suriergas terevastébria. Aleluia. Eles mandaram esse tubo lá para baixo. E de repente, não, eu estou vivo, mas eu estou em agonia. Aqui eu estou imprensado, o negócio aqui não está bom. O negócio aqui não está fácil. Eu estou... Ah, meu Deus do céu. Vamos. Imagina a correria que eles fizeram para salvar este homem. Para tirar este homem do fundo. Amados, vamos adentrar aqui. Aonde está a resposta para o mundo? Na igreja. A resposta é da igreja. Aqui diz, letra A, na verdade, nós somos os depositários do Evangelho eterno. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 6 diz, e viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo. Irmãos, olha, preste atenção nisso aqui. Isso aqui vai dar-se depois do arrebatamento da igreja. Ó, escute bem isso vai dar-se depois do arrebatamento da igreja. A igreja já vai estar com Cristo. Só que quando estiver aqui, nos meados do meio
da grande tribulação, vai haver a necessidade de que alguém pregue, para que alguém se lembre que quando ele estava bem aqui, ele rejeitou a palavra. E quem é que vai pregar aqui? A igreja não está aqui mais. A igreja não vai, a igreja já está ceando com o Cordeiro. Aí a gente vai ver aqui que Deus, em Cristo Jesus, Ele vai designar um anjo. E esse anjo, ele vai voar pelo meio do céu, né? E ele vai trazer o evangelho. Ele vai trazer para aquele povo que está na grande tribulação, que recordação, porque no meio disso aqui estarão aqueles crentes que não aceitam a palavra, aqueles crentes que nunca deixam ser moldado pela palavra de Deus, aqueles crentes que sentam em cima da razão e acham que sabe tudo. Estarão os ímpios? Sim, os ímpios. E os ímpios, quem são ímpios? Aqueles que estão para o lado de fora. Não. A profecia que eu pedi que lesse aqui como leitura oficial para vocês, está falando de ímpio aqui, mas não está falando de ímpio em outras nações. Não está falando de outras nações. Está falando de ímpio entre o povo de Israel. Esse anjo vai sair anunciando. A igreja tem por obrigação de transmitir a verdade. E que verdade é essa? Verdade salvadora. Para um mundo prestes a perecer. O mundo está prestes a sucumbir. E nós como igreja temos uma dívida com o Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia, pastor, mas esta palavra, este versículo que o Senhor acabou de citar para nós aqui nesta noite, não tem nada a ver conosco, era para os apóstolos. Não, a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, ela não envelhece, isso, aleluia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela não tem prazo de validade. A palavra de Deus, ela é eterna. Oh, aleluia! Não temos, irmãos, não temos que chegar ao ponto de nós trabalharmos a nossa mente, a nossa consciência, de dizermos assim: olha, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom da palavra, eu não fiz um curso de missiologia. Não, irmãos, eu quero vos chamar a atenção para algo. Muitas das vezes não é o falar, é o teu testemunho, é o poder de Deus que está guardado em você, que pode ser útil na vida de um pecador. Aleluia! O que é que o centurião disse para Jesus? Vamos lá em casa e faz um culto ao ar livre, quem sabe meu criado seja sarado? Não, diga somente uma. Se tu cheio do Espírito Santo regenerado, tu tem na tua boca, no teus lábios, uma palavra de vitória, uma palavra de vida eterna para alguém. Aleluia! Tu tem uma palavra de vida eterna. E a gente começa a olhar, aleluia, para quem? Quem é que tem a resposta para o mundo? Quem é que tem a resposta para o mundo? É quem? A igreja! A igreja! Só que nós não queremos sair da zona de conforto. É tão bom, né? É bom para nós assim, do jeito que está. A terça-feira tem culto. A quinta também tem o culto de milagre. Domingo tem escola bíblica dominical. À noite tem um culto lá, né? Varão, jovem, círculo de oração, missões. Tá bom demais. E para os cultos, eu não sou frequente, eu frequento todos os cultos. Participo de escola bíblica dominical. Para mim tá bom. Irmãos, é tão bom estar aqui dentro na casa de Deus. Mas o mais importante é nós enchermos de Deus aqui. E sair para o mundo dizendo que tem solução. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Nós temos a resposta para o mundo. Nós temos a solução. Mas e daí, pastor?
temos que nos levantar, temos que nos posicionar, temos que, vamos fazer a nossa parte, não precisa muito. Se você tem lugar em que você chega que eles não querem uma mensagem pregada, eles querem uma oração, e a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz, é poderosa, né? É muito poderosa a oração do justo. Aí a gente olha aqui, vamos continuar aprendendo que a resposta está, né, na igreja. A Bíblia declara que nós fomos constituídos por atalaia do Senhor. Então a igreja, ela é o que? O porta-voz. A igreja, ela é o porta-voz, o anunciador. Vocês vão ver muito bem nos livros de Reis, que quando um exército tentava invadir um outro país, um outro exército, uma cidade, o que eles faziam? Eles mandavam alguém avisando, né? Aquela pessoa ia na frente dizendo, o rei mandou avisar que está vindo, que vai entrar, que vai devastar, que vai tomar o ouro, a prata, ele vai vir, ele está vindo aí. Ele avisava, entendeu? Ele tinha aquele que anunciava. No livro que vocês acabaram de ler aqui, a leitura oficial, juntamente com o evangelista Ademir, vai falar sobre o tocar a trombeta. O que se fazia? O que se fazia quando estava para anunciar uma guerra e convocar aqueles que estavam lá para esta guerra? Então era tocado o quê? Uma trombeta. Isso está no livro de Levítico. E as pessoas eram convocadas a vir para aquela grande batalha. Irmãos, preste bem atenção. Aqui nós podemos ver, olha, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, primeira coisa, aqui Ezequiel está recebendo o que? Os oráculos de Deus. E Deus está demonstrando aqui para Ezequiel o que é ser chamado para ser profeta. Irmão, ser profeta não é como muitos falam por aí. Tem pessoas, eu estou orando a Deus para ser profeta. E quando eu chegar em qualquer lugar, em qualquer igreja que eu for, que eu entrar, eu encontrar qualquer coisa errada, e Deus me mostrar, e eu vou falar, e eu vou anunciar, e eu vou chamar a pessoa. Irmão, Deus não te chamou para isso, preste atenção. A igreja tem uma liderança, a igreja tem um conselho de disciplina, a igreja tem um pastor que cuida disso. Nossa obrigação não é tentar cuidar do que está aqui dentro, do que está aqui está sob o cuidado do Espírito Santo. A nossa missão é lá fora. Já vi pessoas dizendo isso. Eu vou orar a Deus, e quando Deus me dê esse dom, eu quero chegar e quero meter o dedo no nariz, no freio, no rosto de fulano e bertano. Meu irmão, você vai perder tempo. Aqui tem dono. Aqui tem dono. Aleluia, 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 aleluia. Deus ainda fala com a sua igreja, e Ele ainda vai usar, aleluia, Ele vai usar ainda o líder da igreja, e o líder vai ministrar, e o líder vai ver, o líder vai ter a revelação de Deus, e reconhecer a necessidade de uma disciplina, de uma correção, de uma exortação. O líder vai ver isso, ele vai enxergar isso. Mas a maior necessidade da igreja não é se preocupar de apresentar aqui dentro. Deus não te chamou para apresentar aqui dentro. Deus nos chamou, aleluia, para sair daqui de dentro e anunciar ao mundo, aleluia, que Cristo é a solução, Cristo é a resposta, aleluia, Cristo é o socorro bem presente na hora da angústia. Aqui diz assim, versículo de número 2, filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Então aqui, a questão aqui é que na deportação, que foi levado para cativeiro para a Babilônia, foi levado as duas tribos, Judá e Jerusalém, que se formavam o reino do sul. Só que o que nós aprendemos aqui é que nessa época aqui dessa deportação, em que Nabucodonosor, ele conquistou os reinos, ele conquistou, não estava aqui somente o Judá e Jerusalém. Eram muitas nações que foram transportadas.
Era muita gente que estava ali sobre o jugo de Babilônia. Só que o compromisso de Deus não era com tanta gente. O compromisso de Deus era com o seu povo. O compromisso de Deus, a responsabilidade de Deus é para com o seu povo. Nós vamos olhar aqui para o contexto e a gente vai ver aqui dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir como atalaia. A responsabilidade do quê? A responsabilidade de profetizar, de anunciar para este povo a situação que eles estavam vivendo. Oh, meus queridos, olha muito bem para o contexto, e nós podemos aprender aqui. O povo estava onde? Cativo. O povo saiu agora da terra prometida, saiu da cidade que Deus o amava, que era Sião, e agora o povo está sobre o jugo de Babilônia. Só que a gente percebe aqui que esse Deus é um Deus de amor. Esse Deus é um Deus de amor. Deus não esqueceu deles lá não. Deus ainda tinha plano com eles. Deus ainda tentava resgatá-lo mesmo no cativeiro. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que o mundo jaz no maligno. Sim, o mundo jaz no maligno. Só que nós podemos aprender uma coisa aqui dentro do contexto. Se o mundo jaz no maligno, nós o aprendemos que o maior do que o maligno é aquele que criou o céu e a terra. Aleluia! É aquele que criou o céu e a terra. E a gente vai ver aqui, ele falando, quando tomar de um de entre os homens que estão entre vós aí, e levantar, aleluia, e levantar, a gente vai ver aqui, vai constituir por atalaia, aquele que vai ter a responsabilidade de anunciar os meus oráculos, a minha vontade, o meu querer, aquele que vai ter aqui agora o compromisso de alertar o pecador, de instruir o pecador, de preparar o pecador. Você acha que convidar alguém somente para vir num culto já é evangelização? Não é evangelização. Você convidou alguém para ir num culto, como se convida para ir em outro local, um aniversário, num churrasco, nisso, numa festa, entendeu? Para ir numa praia, para ir numa viagem, para ir numa caçada, numa pesca, entendeu? Não, a questão aqui é que nós, como igreja, nós temos recebido de Deus aqui dentro, e Deus tem nos dado a graça e nos instruído, e agora nós temos uma missão de sairmos lá fora, e de anunciar que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, oh aleluia. E o que eu faço, pastor? Ensina ele que o que vai levar ele se livrar da ira vindoura de Deus que está para acontecer, é chamando ele ao arrependimento dos seus pecados, chamando ele ao arrependimento dos seus pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. Essa é a missão da igreja. É a missão da igreja. Estamos vivenciando isso. Aonde, pastor? Muito longe, no meio da nossa parentela. No meio da nossa parentela. No nossos vizinhos que nos acercam. Estamos vivenciando a destruição que esta é grande. E nós, como igreja, parados. Como igreja, estacionado. Como igreja, não temos força. E agora? Quem é que vai? Quem vai sair para pregar? É tão bom a gente sentar e discutir Bíblia, conhecimento um com o outro, né? Pega um tema, aí senta 2, 3 homens de Deus e começa a ler. É tão fácil. E muitas das vezes estamos aplicando algo onde não tem necessidade. Está entendendo, irmãos? Onde não tem necessidade. Porque nós queremos discutir para o nosso próprio ego, para demonstrar que conhecemos e sabemos.
né? E alguém ainda relata com mais profundidade daquilo que está a discutir, a debater naquele momento. Alguém relata com mais profundidade dentro daquela temática do texto, para alguém saber que ele tem um conhecimento. Irmãos, é tempo de nós, aleluia, usarmos tudo que recebemos da parte de Deus. Lembra que você não é algo vazio, não. Nós somos o que? A dispensa. Nós somos dispenseiros do reino do céu, aleluia. Nós temos uma dispensa, somos dispenseiro. E o medo que eu tenho de quando eu abrir a boca, lembra que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e Ele vai ensinar você, Ele vai te ajudar, Ele vai fazer você lembrar. Sentamos para julgar o mundo. Sentamos para discutir o mundo, julgar o mundo, discutir as situações, as coisas adversas, aquilo que é natural lá no mundo. Sentamos para discutir isso. E o pecador passa, e ele volta de novo. E todo dia você olha para ele o mesmo problema. E quando a gente não é espiritual, ainda cria mais força de olhar para o problema do ímpio e querer julgá-lo, discuti-lo. Nós precisamos se tornar uma igreja evangelizadora. Nós precisamos. Certo dia eu fui orar com um pastor, bem obeso. Ele era bem obeso. Ele tinha mais ou menos uns 150 quilos. E ele me chamou para orar. Eu falei, será que esse homem vai aguentar orar? Que esse corpo todo, que esse peso todo. E era no mato, não era dentro da igreja, numa cadeira assim que você apoia. Será que esse homem vai aguentar orar? Vamos orar. Será que você quer orar? Vamos orar. Vamos dobrar o joelho. Irmãos, aquele homem, com aquele corpo todo, ele escorou lá no monte assim, nos cotovelos dele. E quando ele não aguentou mais o peso nos cotovelos, ele levantou e ergueu assim o corpo, assim, não, de joelho mesmo. E você via as lágrimas descer. E ele dizia assim, Deus, faz eu sentir o que o drogado sente. Faz eu sentir o que a prostituta sente. Faz eu sentir aquele que está saindo agora, Senhor, para entrar no mundo do tráfico. Aquele que vai injetar uma droga, aquele que vai usar uma droga. Irmão, você está achando que a oração dele foi uma oraçãozinha de 3 minutos? Irmão, o homem não parava mais. Porque veio tanta recordação de pessoas que estão aí no mundo de pecado, aprofundado no pecado, e de repente o suor descia assim, o suor descia, ele pegava uma toalhinha e passava no rosto. De repente ele começou a molhar a camisa, e de repente ele já não conseguia mais orar. Evangelista Ademir, ele gemia, e ele dizia, Deus me leva até onde eles estão, Deus me aproxima deles. Fui andar com ele um dia, tão natural para ele, irmão. Ele anda aí, ó. Para ele comprar um chocolate no supermercado, demora 2 horas para ele sair do mercado. Porque enquanto ele encontra um pecador e ele não anuncia Cristo para aquele pecador, ele não sai dali. O chocolate nós comemos depois da vez, O que é isso? É sentimento, é paixão. Tem gente na tua casa que está se perdendo. Tem gente aqui dentro, no nosso meio, que está se perdendo. Porque perdeu esse amor, esse sentimento. Perdeu este amor, esse sentimento. Quando eu começo a olhar aqui para este contexto sagrado, eu começo a ver um Deus aqui, que olha aquele povo no cativeiro. O povo estava ali no cativeiro. E a palavra de Deus diz que não era fácil para eles estar no cativeiro. Eles estavam longe da sua terra, eles estavam longe da sua cidade, eles estavam longe da bênção de Deus. Só que eu vejo um Deus que olha de lá de cima, oh meus queridos, um Deus que é rico em misericórdia, um Deus que é rico em bondade, olha para eles e diz assim, não, tem que levantar no meio deles quem? Alguém que faça eles se lembrar que ainda velo por eles, que ainda amo eles, que ainda tenho paixão por eles, que ainda quero salvá-los. Oh, aleluia!
Aleluia, aleluia. E aqui diz assim, né? No capítulo 33 de Ezequiel, diz assim, no versículo de número 3, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Então você tem uma incumbência. Qual é a incumbência que você tem? De você se levantar e anunciar que a espada está para descer sobre a terra. O juízo de Deus está para chegar. Você tem por obrigação de anunciar. Mas pastor, eu falei para fulano, eu falei para ciclano, eu disse, eu fui lá em tal lugar, eu falei, mas as pessoas parecem que não dão ouvido. O importante, irmão, não é você querer salvar ninguém. Lembra que isso aí é obra do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. A nossa missão é anunciar, a nossa missão é evangelizar, a nossa missão é anunciar a volta de Cristo ao pecador. Oh, racantuir esplendoréblia. Aleluia, 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 aleluia. Mudou? Mudou aqui agora. E aqui diz assim no versículo 4: se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o sangue será sobre a sua cabeça. Qual é a missão da igreja? Pregar, anunciar o pecador e dizer que ele se arrependa, porque o reino de Deus já está aí. Amém? O reino de Deus já está aí. Mas e se ele não ouvir? E se ele não quiser ouvir? E se ele virar as costas? Fique tranquilo, que o sangue dele, a responsabilidade está sobre a cabeça dele por não ouvir. Não fique se culpando. Ainda tem pessoa que evangeliza e depois que a pessoa morre ainda fica com aquele sentimento de culpa. Já vi crente, estou triste, estou amargurado. Mas por quê? Preguei para fulano. Aí, o que viu? Acharam morto, morreu de uma enfermidade, morreu disso ou daquilo. Aí fica com aquele sentimento, irmão, você fez o teu papel. O mais importante é que você anunciou para ele que ele tem que se arrepender dos seus pecados, que ele tem que se aproximar para um dia ir morar com Cristo e fugir da ira vindoura que está para chegar. Você já anunciou, mas pastor, ele não aceitou Jesus. Não te preocupa, não te preocupa, você está livre. O sangue dele não vai cair sobre a tua cabeça, não está sobre a tua responsabilidade. Mas para isso acontecer, nós precisamos de fazer o que como igreja? Orar. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo com urgência. Nós precisamos disso. Está entendendo? Eu me lembro, no ano de 2013, eu levantei pela manhã bem cedo. Peguei o carro e falei, para onde você está indo? Peguei um tapete. Falei, eu vou para o monte orar hoje, eu preciso orar. E eu fui para o monte e comecei a orar. E eu me lembro que eu estava lá no monte. Eu estava lá no monte. Quando eu escutei uma voz que disse assim, Erisvaldo, levanta e volta para Carapau urgente. Eu falei, mas Jesus, eu vim para ficar o dia inteiro. Eu não fiquei nem 2 horas e tu já está me mandando embora. E eu entrei no carro. Sempre quem sai de um lugar que ele está para retornar, o destino dele é a casa dele. Ele não vai para outro lugar. Ele não vai para outro lugar. Eu saí de lá do monte, subi. Em vez de eu ir para minha casa, eu fui para uma casa lá embaixo, na Vila Planalto. Cheguei lá, cheguei assim, todo angustiado. Aí tinha uma mulher lá e pediram para mim orar por esta mulher. Eu orei para a mulher. Quando eu tirei a mão assim, falei, Senhor, cura esta mulher, que eu tirei a mão. E eu sentei numa cadeira que tinha ao lado e eu escutei 9 pipocos. Aí Deus falou para mim, corre depressa lá. Porque aquele que tu avisou, acabaram de tirar a vida dele agora. Cheguei lá, que situação. Estava morto, com 9 tiros de pistola. Estava morto.
O miolo dele saindo junto com sangue, assim, a massa cefálica saindo junto com sangue, assim. E eu cheguei lá. E quando eu cheguei lá, um cabo pulou e gritou: que adianta Deus? Aí o que aconteceu? Eu pulei na frente dele, do lado da polícia. Ele está aqui morto porque ele não ouviu a voz de Deus. Porque o dia que ele foi lá na igreja, que eu prego lá, que eu estava pregando lá, eu anunciei para ele que o diabo tinha pedido a alma dele. E eu não temi. A polícia ficou olhando para mim assim. Eu era novato aqui. Eu falei: ele está caído aqui, a responsabilidade e o sangue está sobre a cabeça dele, porque eu fui porta-voz de Deus para a vida dele. E ele não quis Jesus. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, o que eu faço? Deus não precisa de mim, de você, mas Ele conta conosco. Tem algo para se resolver. Tem algo para se resolver do lado de fora. Aleluia. E o céu está olhando para ti nesta noite. O céu está olhando para a igreja dele nesta noite. E Jesus disse: eu conto contigo. Oh, aleluia! Amamos tanta coisa nessa terra. Nós amamos, missionário Zenilda. Ama carro, ama casa, ama móveis, ama dinheiro que tem no banco, ama filho, ama mulher, ama terra, ama bem, ama tudo, ama tudo, ama tudo. Mas o sentimento pela obra está entrando em escassez, o sentimento pelas almas está entrando em escassez. E sempre tem uma desculpa, que diz que não tem nada a oferecer. Você já viu alguém que segue Cristo e não tem nada para oferecer a alguém? Você já viu alguém que serve a Cristo de mão vazia? De mão vazia? Oh, meus irmãos, vocês não sabem, para mim estar aqui hoje, para mim estar hoje aqui servindo a Deus, e de pé, o que me custou? Eu era filho de crente. Eu estava no mundo de treva. Eu entrei mesmo no mundo de treva. Aos 22 anos de idade eu já era alcoólatra. 22 anos de idade. Eu já tinha perdido a dignidade. Eu já tinha perdido tudo. Quando de repente um dia, uma mulher que morava aqui, em Terenos. Para quem está em Terenos para ir a Corguinho, tem que subir em Campo Grande para descer para Terenos. Entendeu? Eu envolvido numa confusão que ia dar até morte. Essa mulher chega na casa da minha mãe. E ela achou a casa da minha mãe. Ela veio visitar a casa da minha mãe. E quando chegou lá, minha mãe falou: mas por que não me avisou que tu estava vindo? Ela falou: não, porque Deus me revelou uma pessoa aqui dentro da tua casa, que o diabo está querendo ceifar a vida, mas Deus tem plano, e eu vim evangelizar essa pessoa aqui dentro da sua casa. Está entendendo? Eu chego correndo, entro dentro de casa e vi aquela mulher sentada, e eu já fiquei indignado. Ei, minha mãe com esse monte de crente aqui dentro de casa. Eu irritado, porque eu não gostava de crente. Minha mãe com esse monte de crente aqui. E eu entrei e fui para o quarto. E ela falou: eu preciso falar com esse moço. A minha mãe disse: você pode entrar aí, a porta do quarto dele está aberta, pede licença para ele e entra. Ela entrou. Irmãos, aquilo ali eu vi que era paixão, porque eu não valorizava. Minha família estava na igreja, conhecia os pastores amigos da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu conhecia, mas eu não dava crédito. Mas aquela mulher falou com uma autoridade de Deus tão grande, e ela me disse uma coisa, missionário Zenildo, que você não vê crente falar isso hoje. O crente traz uma pessoa aqui hoje, traz no segundo dia, na terceira ele vai na casa, não encontra a pessoa, larga para lá, abandona, solta na paiada, não é assim? Ela falou para mim assim, ela ficou comigo ali, aquela parte da manhã e à tarde, estudando Bíblia e falando comigo. Eu desfazia, eu fumava na frente dela para ver se ela ia embora, eu fiz de tudo isso. Quando chegou a tarde, minha mãe falou: está na hora de ir para o culto. Ela disse assim: vamos para o culto? Eu falei: não vou de culto, eu não gosto de igreja, não vou no culto. Ela falou: não, ou você vai para o culto, ou você vai ter que me ficar aqui me ouvindo aqui, porque eu vou ficar aqui com você. Eu vim com uma obra e eu não vou parar esta obra. Está desistindo por quê? Por que parou? Por que abandonou? Eu fiquei olhando para aquela mulher, que mulher pegajosa é essa?
Eu não quero ir para a igreja, ela quer que eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja. Eu tive que ir para a igreja. Eu não ia ficar lá ouvindo aquela mulher, vou para a igreja. E eu fui para a igreja. E ela fez eu entrar primeiro, para ela percebeu que eu ia desistir. Eu ia voltar para trás. E ela fez eu entrar primeiro e ela entrou por último. Quando eu cheguei dentro da igreja, eu não pude sentar que nem vocês estão aí. E eu tive que virar uma cadeira e sentar olhando para a rua. Porque eu tinha sujeira lá fora. E naquela cidade eu não podia dar as costas para ninguém. Se eu desse as costas, eu era um morto. Eu entrei, deram oportunidade. Aquela mulher pregou numa simplicidade. Quando ela terminou de pregar, ela me desafiou. Não desiste não, irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Começa de baixo. Não queira começar daqui de cima do púlpito, não. Começa lá do mundo, da rua. Deus conta contigo, começa de lá. Está entendendo? E ela me fez um desafio. Eu falei para ela assim, eu aceito, Senhor Jesus. Ela falou assim, você aceita? Aceito. Só que eu coloco uma condição. O quê? Se amanhã cedo eu levantar sem desejo de fumar e beber, eu vou prosseguir com esse Jesus. Mas se eu levantar, eu vou desacatar a senhora. Ela falou assim, dobra o joelho. E ela colocou as mãos na minha cabeça e não orou muito tempo, não fez aquela ladainha na minha cabeça. Ela usou a autoridade do nome de Jesus. Ela desafiou o vício, ela desafiou a bebida e o cigarro. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, eu levantei com nojo da fumaça do cigarro, eu levantei. E daquele dia para cá eu falei, não tem como negar esse Jesus, não tem. Você tem algo aí dentro, você tem, aleluia, o poder de Deus. Paulo disse, o poder que em nós opera, o poder que foi derramado na igreja, o poder que está sobre nós. Este poder é o suficiente como ferramenta de você levar a solução ao mundo, ao pecador de que Jesus Cristo salva. Aleluia! Se nós não anunciarmos, como Cristo virá? Quando esse evangelho for pregado aos 4 cantos, aos 4 cantos. Quem falou que nós temos condições de entrar em território muçulmano? Quem falou para nós que nós temos condições? Quem disse para vocês que nós temos condições? E se entrar e descobrir, eles matam. Só que hoje, Jesus está vindo em visão para eles lá. Jesus está vindo em visão para eles lá. E entre eles estão se levantando. E o evangelho entre os muçulmanos está sendo pregado. Hoje a mídia, os que estão aqui no nosso país que falam a nossa língua, eles falam a nossa língua. Eles conseguem ir para o país deles lá e anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, preste bem atenção. É missão de quem? Da igreja. A igreja tem uma missão? Acho que é a pilha disso aqui que está fraca. Imaginemos que certa cidade fosse incendiada e que os guardas dessa cidade sabia que isto iria ocorrer, mas para não seres ridicularizados, resolveram nada contar a esse respeito. O que você acha que ocorreria com esses guardas com os guardas ao ser isso descoberto? Preste bem atenção, irmãos. Imagina nós como igreja sabendo o que está para acontecer. Nós temos a revelação do futuro. A palavra de Deus revela o futuro. O que está para acontecer com esse mundo. Imagina o que está para acontecer neste mundo. E nós, como igreja, escondermos as verdades bíblicas. E não anunciar aos perdidos que ainda tem solução. Imagina, como ficaria nós diante de Cristo?
Por isso que Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele escreve: oh, meus queridos, eu acho lindo aquela carta, amo a primeira, mas a segunda carta é que Paulo revela que há um tribunal a ser colocado diante de Cristo, e cada um de nós como cristão vamos ter que se apresentar perante Ele, vamos se apresentar perante Cristo e prestar conta daquilo que fizemos. Vamos ter que prestar conta. Cadê o dom que eu te dei? Cadê o talento que eu te dei? Cadê a sabedoria que eu te dei no Espírito? Cadê a sabedoria que eu te dei? Por que guardaste e escondeste? E por que não colocaste à disposição para ter progresso e crescimento e rendimento? Por quê? Amados, aqui diz assim: imagina, nós como morador de Carapó, ciente de que está para acontecer algo em Carapó, e nós temos como avisar e resolver, antecipar a solução para Carapó, e nós se esconder e não disser nada para ninguém. Depois do acontecido, como é que ficará? De quem ficará a responsabilidade? Em nós, que sabemos, fomos avisados e não se importamos com nada. Viramos as costas, deixa que aconteça. Irmãos, o que está para acontecer no mundo já é anunciado desde os profetas, desde a antiguidade. Só que quando Cristo veio, e a Bíblia diz que ele terminou o ministério dele na terra, ele deu autoridade à igreja. Ele estabeleceu, ele deu ordem à igreja para pregar este evangelho a toda criatura. Aleluia, 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 aleluia. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui estão na oração da quarta-feira, estão na oração da sexta-feira, e vocês estão orando. E uma das coisas que eu pedi aos irmãos que quando fosse orar, não pedisse outra coisa, não sei o que, revestimento de poder. Porque quando falta poder sobre a igreja, quando falta poder sobre nós perdemos o que é a disposição, o ânimo, a força, a coragem, perdemos o que é a visão. Perdemos o quê? A visão. Vocês viram aí na pandemia o que aconteceu? O tanto de pessoas, a quantidade de pessoas nas ruas, de joelho nas ruas, nas praças, orando com medo de morrer. Orando. E a oração de nenhum deles evitou que o Covid-19 não chegasse na cidade dele, na casa dele, na família dele, no ente querido dele. Nada mudou. A igreja orava, a igreja ia para o monte, nada mudou. Mas por que de tudo isso? Por que se expor nas ruas? Por que se expor nas praças? Por quê? Porque temia a morte. Temia a morte, aquele medo do que poderia vir a acontecer. E hoje nós como igreja, sabendo que Cristo nos livrou da morte, se estamos vivos aqui porque Cristo nos livrou da morte, Deus nos colocou em segurança aqui dentro. Aleluia! O do porquê não sair, e do porquê não ir, do porquê não evangelizar, do porquê não pregar. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! O sangue daqueles que passam por nós, Cristo vai requerer das nossas mãos. Vai requerer. Precisamos. Eu passei o dia no meu quarto, orando com Deus, estudando, preparando algumas coisas, algumas tarefas de reunião de obreiro e algumas coisas. E o Espírito Santo falou para mim: tu vai dizer para a igreja que ninguém tem opção de dizer que vai ou não. A igreja, ela já é, desde o dia que aceita Cristo, ela já tem a missão de ser enviada. A missão de ser enviada. Oh, aleluia! Nós somos chamados por Deus para esse propósito. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia declara que o juízo divino se aproxima
e que esse mundo com os pecadores impenitentes será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E o que estamos nós fazendo para divertir os pecadores e conduzi-lo à salvação? Que aqui está falando todo aquele que foi chamado no dia do juízo final. Os livros vão ser abertos. A Bíblia diz que tem livro de lágrimas, livro de obras, livro da vida. Os livros vão ser abertos. E aquele que não for achado o nome dele no livro da vida, não tem outro lugar para ele. É o lago de fogo e enxofre. É condenação eterna. Nós estamos livres. Cristo nos salvou, nos resgatou. Cristo nos libertou. E qual é o sentimento que nós temos? Qual é o sentimento que nós temos? Por aqueles que nós vemos e contemplamos que está sofrendo. Deus quer nos ajudar nesta noite a acordar como igreja. Depressa, irmãos, depressa. Temos que acordar. Aleluia. O que nós estamos fazendo para conduzir os pecadores à salvação? O que estamos fazendo? Aleluias. Não adianta ficar colocando bannerzinho no Facebook, na rede social. Ah, Deus nos deu a rede social para evangelizar. Enquanto você está dizendo uma palavra de vitória para alguém, tem 500 colocando lá uma imundícia, uma sujeira lá. Jesus está falando do contato corpo a corpo. Jesus está falando de aproximar do pecador e chegar até ele e dizer para ele que ainda tem solução. A igreja crê nisso. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que quem tem ouvido o que o Espírito diz, a igreja. Aleluia. Levante, se coloque de pé por gentileza. Aleluia. Se coloca de pé por gentileza. Aleluia. Fecha o teu olho aí onde você está nesta noite. Aleluia. Aleluia. Se você crer na palavra de Deus que foi ministrada aqui nesta noite, você vai trazer o peso da responsabilidade sobre você agora. E você vai dizer para Deus: eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim a tua palavra. Cumpre em mim o teu querer. Senhor, Senhor, tira essa dureza de coração. Tira esta incredulidade, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, conversa com Cristo aí onde você está. Senhor, me ajuda a sentir o mesmo que eles do lado de fora estão sentindo. Igreja acorda, obreiros, obreiras, irmão do círculo de oração, acorda, lepiconte, anaia, conte, sebia, code, flag, rimeconta, serimanto, ergadaia. Pai, põe do teu poder aqui agora, Senhor. Ó Deus, aqui está a tua igreja reunida nesta noite, neste lugar. Ó Deus, eu sei que tu é poderoso para fazer tudo e muito mais, Senhor, além daquilo que pedimos e imaginamos. Ó Deus, neste momento, ó Pai, toca no coração deste homem, desta mulher, desta moça, deste rapaz, desta senhora, deste senhor de mais idade, meu Deus. Ó Deus, coloca, meu Pai, na tua igreja o mesmo sentimento que está em ti, Senhor. Ó Deus, entra com teu poder aqui agora, Senhor, e desperta a tua igreja.
Ai, coticanaia suminego bandiote que lavastébria. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Aleluia. O Espírito Santo está disposto a te capacitar nesta noite. O Espírito Santo está disposto a te encher, te revestir de poder, de autoridade, e te levantar, aleluia, para fazer uma grande obra. Aramantuerga. Ai, churemando séria. Caboreanda que lhe frontiergas teremagantui. Em nome de Jesus nesta noite. Em nome de Jesus nesta noite, receba ânimo, receba força, receba poder, receba autoridade da parte de Deus, receba alegria, receba disposição, aleluia! Receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Ô, irmã, traz a sua mãe aqui que eu quero apresentar para a igreja. Traz a sua mãe aqui. A igreja aguarda um pouquinho de pé aí, só um minutinho. Irmãos, vem aqui, vai, se ela conseguir subir aqui. Pega na mão dela. Pai seu, minha filha. Meus irmãos, é assim, eu quero passar para vocês. Um determinado tempo Deus me usou para falar para a irmã Márcia que chegaria um tempo que a família dela estaria todos com ela aqui, servindo a Deus, né? E a última que faltava era a nossa irmã Ivone. E a irmã Ivone entrou em contato comigo hoje por telefone e pediu para unir aqui nesse ministério. Amém?